Olá, pessoal. Vamos falar de eletrostática, carga elétrica. Então, ela se refere ao estudo das propriedades do comportamento de cargas elétricas em repouso, vem do grego, né, electron. Então, e da palavra estáticos, cujo significado é estacionário, eletroestacionário, ou seja, em repouso. Bom, basicamente, o elétron tem essa estrutura, né? O núcleo, prótons e nêutrons, os prótons considerados cargas positivas, os nêutrons considerados neutros, sem carga. E o elétron, esse que está na estrutura mais superficial, ele tem carga negativa. Então, esses elétrons eles são fracamente presos ao átomo. Eles têm a possibilidade de serem desprendidos do átomo. Então, essa é uma das características do elétron. Então, se um átomo neutro ganha elétrons, ele passa a ter uma carga elétrica negativa. E se ele perde elétrons, ele passa a ser uma carga elétrica positiva, certo? Nesse último caso é um íon positivo, no anterior um íon negativo. E, a partir disso, existe o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, ou seja, cargas de mesmo sinal repelem-se e de sinais contrários atraem-se. Apesar das cores serem diferentes, mas o sinal aqui, ó, essa figura de cima, é negativo, negativo, positivo, positivo. Então, elas se repelem, tá bom? A teoria do modelo atômico, que eu falei agora, é mais simplificada, né? Porque hoje existe uma teoria em que entra o quark. Mas vocês veem aqui na figura a sequência de modelos. Então, em 1926, tivemos o último modelo que é aceito até agora. Os elétrons possuem carga negativa, massa muito pequena e se movem em órbitas ao redor do núcleo e são fracamente ligados ao átomo. Isso é a partir desse modelo, né? Então, o núcleo atômico é localizado no centro, constituído de prótons, cuja massa é aproximadamente 2 vezes menor, superior, melhor dizendo, à do elétron. Ou seja, o elétron tem uma massa 2.000 vezes menor. E do que e considerando também os nêutrons sem carga, que tem massa ligeiramente superior à dos prótons. As cargas do elétron e do próton são opostas e convencionou-se carga negativa para o elétron e positiva para o próton. Elas têm o mesmo módulo, mas sinais diferentes. Esse valor é conhecido como E. Então, essa aqui é a carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga elétrica do Sistema Internacional. Isso é a quantidade de carga elétrica elementar. Seu valor está expresso aí. Então, aqui temos um outro modelo, né, atômico, que mostra bem as órbitas, né, ou seja, a eletrosfera é onde estão os elétrons em órbita. Lembrando, a carga elétrica elementar em módulo vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19, ou seja, a quantidade, né, vai ser de elétrons, é possível multiplicar por um número inteiro. Nunca vai ser um número fracionado. Nunca é possível fracionar essa carga elementar. Ela sempre vai ser multiplicada por um número inteiro. Ok? E, além disso, você pode usar os múltiplos e submúltiplos. Né? Vocês sabem que 1 millicoulomb vai ser essa quantidade de carga elétrica vezes 10 a menos 3, ou micro 10 a menos 6, ou nano 10 a menos 9, ou picocoulomb 10 a menos 12. E a eletrização de um corpo
é semelhante à eletrização de um átomo. Então, a eletrização do corpo é semelhante à do átomo. Como é que eu faço isso? Calculo da seguinte forma: quantidade de carga elétrica do corpo, medida em Coulomb, vai ser igual ao número de elétrons em falta ou excesso, e vezes a carga elementar. Quando eu digo em falta, eu estou considerando que ele vai ficar eletrificado positivamente, em excesso, negativamente. É bom dizer que em todo sistema elétrico isolado, a soma algébrica das cargas é constante. Cargas de meio sinal se repetem, cargas de sinais opostos se atraem. Olha um exemplo. Você tem aqui um átomo, né? E você quer descobrir a carga, quantidade de carga elétrica. Você vai multiplicar por vezes a carga elétrica elementar, como nós vimos. Esse N tem que ser um número inteiro, né? Então, aqui nós vemos aqui o número de prótons 7, o número de elétrons 11. Então, existe o quê? Um número de elétrons menos 4, ou seja, 4 elétrons, em módulo que eu estou dizendo. Então, tem 4 elétrons a mais. Então, a gente vai multiplicar por 4 a unidade de carga elementar e vamos encontrar 6,4 vezes 10 a menos 19 coulomb. O sinal é importantíssimo, porque nesse caso temos elétrons em excesso. Então, a carga final, a carga elétrica final vai ser negativa. Bom, caminhando com a teoria, nós chegamos no condutor eletrizado, que é quando todo condutor eletrizado, quando ligado à Terra, ele vai se descarregar. Falando um pouquinho dos condutores. Então, é importante, sua casa, sua residência, tenha um sistema de aterramento, para você não tomar choque na máquina de lavar, no fogão elétrico, nem no chuveiro elétrico. Então, qualquer carga elétrica a mais, ou alguma fuga, ela vai ser jogada na Terra. A Terra tem, onde tem quantidade de elétrons e de nêutrons, tudo para que absorva essa carga elétrica. Então, se ele estiver eletricidade com carga positiva, ao ser ligado à Terra, os elétrons da Terra serão atraídos para ele, vai fazer descarregar. Vai ser sempre buscar o equilíbrio. A Terra tem capacidade de descarregar qualquer corpo por ser praticamente neutra e muito grande. E aí vem a ideia dos condutores isolantes. Os isolantes são aqueles substâncias que os átomos têm uma estrutura e que eles são mais rígidos, os elétrons, né? Então, eles não permitem a passagem do fluxo de elétrons, ou eles não deixam, ou deixam passar uma quantidade muito pequena. Então, aqueles elétrons que formam a estrutura, eles estão rigidamente ligados ao núcleo. Então, eles têm dificuldade em ceder ou receber elétrons livres, pois eles estão fortemente ligados a essas camadas. Já os condutores, não. Os elétrons da última camada eletrônica estão fracamente unidos, então eles podem se perder e há uma fluidez desses elétrons. Então, esses elétrons recebem o nome de elétrons livres. E, devido à facilidade de fornecer elétrons livres, esses corpos são chamados condutores e usados para fabricar cabos e aparelhos elétricos. Aqui a gente frisa bem, o cobre é o mais usado, né? Na rede elétrica se usa o alumínio também. Na rede de casa elétrica é o cobre, mas a prata, o ouro, platina, ferro também são condutores. A gente fecha aqui, falamos de carga elétrica, de condutores e isolantes. Olá, pessoal, estamos no laboratório aqui, PET, vamos fazer uma simulação. Aqui estou com 2 balões, pode ser um só. Vamos fazer aqui um processo de eletrização. Olha aí, cargas negativas, ele começa a atrair o casaco de lã, começa a atrair o balão. E, aproximando da parede, ele vai afastar, porque está carregado negativamente. Vamos agora fazer com 2 balões. Então, aqui a gente pode carregar negativamente, também carregar negativamente. Os 2 balões, ó, vou passar por um processo o quê? De afastamento. É a lei da atração e repulsão. Tá ok? Então, é um simulador bem legal.
Posso ocultar as cargas, tá vendo? Mostrar cargas resultantes apenas, tá vendo? Com parede, sem parede. Então, tem todas essas possibilidades nesse simulador, tá bom? Para a gente ver eles trabalhando aqui com a parte de carga elétrica. Então, observem, né? Carregou, os balões ficam se afastando. Bom, ao tempo que o casaco de lã atrai os dois balões. Ó. Tá ok, pessoal? Até a próxima.